Então... Eita, gente. Não que eu não dei aula só para vocês dois, eu dou, sem problema nenhum. Mas cadê o povo? Oi, Melissa, seja bem-vinda. Estou eu aqui reclamando que o povo não está vindo. Bom dia, bom dia. Melissa, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno do aluno, tá? A apostila. Oi, Isa. O volume 3, João. Tá? Então, fiquem em mãos com vocês, gente, o caderno do aluno, volume 3, tá? Já podem pegar, por favor. Perdão, gente, eu estava mandando mensagem lá no grupo, porque depois o pessoal não entrega atividade e não sabe por quê, né? Então, vocês já pegaram? Deixa eu fechar aqui. Já coloquei para gravar. Aí, você perdeu a sua, João? Tem o PDF, né, da atividade. É que assim, com a apostila, vocês não teriam que copiar a parte da tabela, dessas coisas, vocês poderiam fazer a atividade, né, direto na apostila e tirar sua fotografia. Agora, você perdeu? Aí eu não sei. Oi, Giovana. Fica em mãos o caderno do aluno, tá, Giovana? Aí a gente vê o que a gente faz, João. Tá? Se você quer que eu mande em PDF para você a apostila, aí você me fala depois. Então, vamos aqui. Então, tá bom. Então, eu te mando a apostila, tá? Eu mando o PDF para você. Pessoal, eu vou fazer assim, acho que uma retrospectiva do que a gente viu, para a gente relembrar algumas coisinhas, porque aí facilita na hora da gente falar da atividade, tá? Deixa eu deixar lá no chat. Vou deixar aqui o chat para ver o que vocês estão falando. Então, pessoal, só dar uma relembrada, tá? Que eu vou fazer aqui com vocês. Que isso tudo a gente já viu. Tá? Então, a gente está vendo aqui as forças intermoleculares, né? Que são as forças o quê? Que acontecem entre as moléculas, né? Aí, o que que a gente tem? Quais são os tipos de forças as forças intermoleculares vão depender
do tipo de substância que a gente tem. Então, a gente tem as substâncias apolares e as substâncias polares, né? A gente sabe o quê? Polar possui polo positivo e polo negativo, e as apolares não possuem polos, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, por favor, tá? Vocês podem falar a qualquer instante comigo. Aí aqui, por que essa primeira aqui, ela é apolar? Vocês lembram? Vocês lembram por que ela é apolar? Porque é a mesma substância, então nenhuma tira uma da outra. Isso, Bia. Isso mesmo, né? Então é o mesmo elemento, né? Eles têm a mesma força, então ninguém consegue puxar os elétrons, perfeito, né? Então aqui é apolar, isso mesmo, tá? Aí aqui a gente tem que é polar, né? Aí são elementos diferentes, né? Então um é mais forte que o outro. Aí uma coisa, gente. Eita, que eu tô boa hoje. Esse último é uma ligação iônica. Grava na cabeça de vocês, ó. Grava, anota, passa, marca texto, lembra isso. Toda substância iônica, todo composto iônico é polar, tá? Por quê? Porque tem o polo positivo e tem o polo negativo. Tá? O cátion é o polo positivo e o ânion é o polo negativo. Tá bom? Então, toda substância iônica é polar. Desse lado aqui, a gente tem substâncias covalentes, ou seja, que faz aquela ligação que compartilha os elétrons. Né? Das ligações covalentes, a gente vai ter substância que é apolar, que vai ser apolar pelo que a Bia falou, e a gente tem as substâncias que são polares. Né? Então, substâncias polares, o que que tem? Os elementos são diferentes, então um é mais forte que o outro, aí consegue pegar elétrons com mais facilidade. Ai, que bom, João. Que bom que você achou. É até melhor, porque aí você também não precisa copiar. Pelo menos as tabelas. Tranquilo aqui, gente? Desses lembretes, quem é polar, quem é apolar? Sim. Beleza. Aí a gente tem, agora, propriamente falando das nossas forças intermoleculares, aí eu já vou para o resuminho aqui. Então, esse resumo aqui vai ajudar a gente a visualizar que tipo de força intermolecular que acontece. Né? Então, se a gente tem uma substância apolar que está junto de outra substância apolar, elas estão juntas, né? Então, a interação que vai acontecer é esse tipo de interação, que é o dipolo induzido, né? Ou dipolo instantâneo. Então, lembrando que isso só vai acontecer enquanto as moléculas estão próximas, né? Vai induzir uma polaridade. Só que isso é muito fraquinho, né? Porque eles estão, os polos estão sendo induzidos. Então, que tipo de substâncias faz esse tipo de interação? Apolar e apolar. Então, tá aqui. São as mais fraquinhas. Aí, quando a gente tem uma substância polar e outra substância polar. Então, duas substâncias polares juntas fazendo interação. Né? E as minhas substâncias não têm hidrogênio ligado nem a flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Tá? É substância polar, mas não vai ter isso daqui. Então, quando eu tenho uma substância polar junto de outra substância polar, a interação é essa daqui. Tá? É o dipolo-dipolo, que é chamado de dipolo permanente. Permanente por quê? Porque ela já é polar, tá? Não vai induzir nada. E depois a gente tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Então, o tipo de interação entre as moléculas que acontece isso é chamado de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. E por último, a gente tem
é o tipo de interação íon-dipolo, e vai acontecer entre o quê? Quando eu tenho íons interagindo com molécula polar. Então, um exemplo que vocês têm disso daqui é o sal dissolvido na água, tá? Até da sala de vocês, eu não lembro, acho que foi o Anderson e uma outra pessoa da sala de vocês que fizeram o experimento de colocar os fios dentro da água para acender a lâmpada, né? Aí, quando colocou sem sal na água, a lâmpada não acendeu. Aí, quando colocou sal na água, aí a lâmpada acendeu, né? Então, o que a gente teve quando colocou o sal na água? Quando colocou o sal na água, a gente tem os íons do sal interagindo com a água. Então, a gente tem íon, que é o Na+, e o Cl- o sal, tendo uma interação com a água. Então, a gente tem que as interações mais fortes vão nesse sentido aqui. Aqui eu não lembro se eu cheguei a falar com vocês, mas vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a matéria no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Nós vamos comparar os 3 recipientes à temperatura ambiente. Então, esse primeiro, o segundo e o terceiro, os 3 estão à temperatura ambiente. Então, a gente tem substância no estado sólido, tá? Que tipo de substâncias, né, normalmente estão no estado sólido à temperatura ambiente? A gente vai ter os metais, então a gente vai ter metal e vai ter composto iônico, tá? Então, na maioria das vezes a gente tem que quando a substância ela está sólida, ela pode ser o quê? Ela pode ser um metal ou pode ser um composto iônico. Tá? Então, aqui pode ser o ferro, pode ser alumínio, pode ser prata, ouro, cobre, são os metais. E aqui composto iônico, então a gente tem o sal de cozinha, a gente tem soda cáustica. Então, os compostos iônicos, a temperatura ambiente são sólidos. Os metais a temperatura ambiente são sólidos. Com exceção do mercúrio, né? O mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente ele não é sólido. Tranquilo, gente, até aqui? Hein, pessoal? Sim? Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Coloca o número de chamada no chat, por favor, gente. Eu sei que é pedir demais, mas se vocês puderem ou chamar, falar o povo, gente, tá tendo aula, a gente vai falar da atividade, para ver se o povo vem. Porque eu estou preocupada com essas notas do terceiro bimestre, gente, de verdade. Eu sei que vocês não têm responsabilidade nenhuma com relação a isso, tá? Mas se vocês puderem chamar, eu agradeço. Mas se não puder, eu sei que não é responsabilidade de vocês. Aí a gente tem aqui. Aqui é líquido. Ai, gente, isso dá até uma tristeza. Então tá, Bia. Obrigada mesmo, tá? A gente se preocupa, mas fazer o quê? Mas muito obrigada. Então, o que a gente tem aqui? Tá líquido a temperatura ambiente. A líquido a temperatura ambiente, a gente vai ter o quê? Substâncias covalentes. Tá? Então, substâncias covalentes, e de que tipo? Elas serão polares. Então, o exemplo que a gente tem aqui, a gente tem a água. Então, a gente tem moléculas de água, então a temperatura ambiente, uma molécula atrai a outra, mas não chega a ficar tão grudadinha para ficar sólida. Então, está no estado líquido. Aqui está no estado gasoso. Então, a gente vai ter o quê? Substâncias covalentes apolares. Então, a gente tem exemplo aqui, a gente tem o gás oxigênio, o gás carbônico, e graças a Deus, né, o gás oxigênio, ele é gasoso à temperatura ambiente, porque senão como é que a gente ia respirar? Né? Então,
Por que que acontece isso aqui? Que tipo de interação que acontece? Então, no caso aqui, a gente vai ter o quê? O dipolo induzido. Então, a atração entre as moléculas é bem fraquinha, então as moléculas não conseguem se atrair nem para ficar líquida, nem para ficar sólida. Tá? Então, as interações que nós estamos vendo até agora, a gente vai conseguir deduzir se as substâncias são sólidas, líquidas ou gasosas à temperatura ambiente. Tá? E isso vai depender do tipo de ligação que acontece. Se a gente tem metal ou se são íons, se é ligação covalente polar ou apolar. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não? Tá. Aí, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O que vocês estão vendo aqui? Dá para ver ou não? Que eu estou segurando. Não dá para ver o que eu estou segurando? Isso, Lucas. É uma vela. Então, a gente tem uma vela aqui. Vocês sabem de que a vela é feita? Cera. Essa cera, parafina, isso. Isso mesmo, parafina. Então, vocês sabem de onde que a gente tira a parafina? Vocês já ouviram falar? Não? Não faz ideia? Então já vamos falar agora. Então a gente consegue tirar a parafina do petróleo, gente. Então vou escrever aqui, vão falando, tá? Substâncias que vocês sabem que são extraídas do petróleo, fala para mim. Borracha. Borracha. A gente tem. Então, opa. Vamos lá. Só não vai escrever? Borracha. Além da borracha, combustível. Que tipo de combustível, Isa? A Isa também colocou asfalto. Beleza. Então, gasolina. O que mais? Cadê? O usado no carro do avião vale, não sei não. Os combustíveis. Então, a gente tem gasolina, como a Giovana colocou. A gente tem o óleo diesel. Tá? A gente tem óleo diesel. O que mais que vocês acham que a gente consegue tirar do petróleo? Manda. Hein, gente? Vocês lembram de mais alguma coisa que a gente consegue tirar do petróleo? O piche que vai virar o asfalto. Tá, Lucas? Isso mesmo. Que a Isa colocou asfalto, então o piche e o asfalto. Isso mesmo. Então, eu vou colocar uma coisa que aqui talvez vocês não lembrem. Que a gente tem o gás natural. Plástico. Plástico também a gente consegue tirar fazer a partir do petróleo. Então, vou escrever aqui. Por que a louca da Zélia está fazendo isso com a gente? Então, vamos lá. Por que a louca da Zélia está fazendo isso? Porque a gente está falando do estado sólido, líquido e gasoso, e eu falei para vocês do tipo de substâncias que aparecem no estado
sólido, líquido, gasoso, a temperatura ambiente, tá? Aí, eu falei aqui para vocês que vai depender do tipo de ligação que acontece, né? Então, a gente tem os metais, os compostos iônicos que são sólidos, covalente polar, que a gente tem líquido, covalente apolar, que tem gasoso. Só que a gente tem algumas coisas que vão diferenciar, então deixa eu dar uma explicada para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo que está aqui, ó, todo mundo que está aqui, saiu do petróleo, tá? Eles são compostos apolares, tá? Tenta misturar isso na água, não vai misturar nem a pau, tá? Porque assim, polar mistura com polar. Grava isso. Então, polar mistura com polar, apolar mistura com apolar. Então, todos esses aqui são apolares. Então, tá aqui. Aí vocês devem estar pensando, a Zélia tá doida. A Zélia acabou de falar que são gasosos, então espera aí. Então, vamos lá. A gente tem que a borracha, a temperatura ambiente, ela é o quê? Sólida, líquida ou gasosa? Hein, gente? O que a borracha é? Então, sólida, perfeito. Aqui é um S, tá? Deixa eu voltar. Deixa eu escrever o S aqui. É o S. O asfalto, né? O piche, ele é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. A gasolina, sólida, líquida ou gasosa? Líquida. O óleo diesel. A temperatura ambiente, o piche não é líquido, não. Ele tem que ser esquentado, João, para ficar líquido. Então, aqui, o óleo diesel, líquido. Aí, o gás natural. O próprio nome já diz, né, gente? Gasoso. E o plástico? Os plásticos sólidos. Que é um S, volta zero. Então, tá. O que eu estou querendo que vocês entendam com isso aqui? Então, todo mundo aqui são moléculas apolares, tá? Então, é ligação covalente e molécula apolar, tá? Por que a borracha, ela é sólida se ela é apolar? A gente tem que os compostos, tanto polares quanto apolares, então, se a gente tem uma molécula muito, muito grande, a gente vai ter diferença no estado físico da matéria, tá? Então, vamos pensar, a borracha, ela é uma molécula muito grande. Como assim uma molécula grande? Então, o gás, vou pensar aqui no gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é O2. Tá? Essa aqui é a molécula do gás oxigênio. É uma molécula pequenininha. A massa molar do gás oxigênio vai dar 32. 32 gramas por mol. É aqui o nosso oxigênio. A gente tem que a borracha, ela vai ter, eu acho que mais de 20 carbonos, né? Então, ela tem isso para mais, tá, gente? Então, tem mais de 20 carbonos, aí vai ter hidrogênio, vai ter um monte de coisa. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma molécula muito grande. Se ela é uma molécula grande, ela é uma molécula pesada. Então, é isso que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Essas moléculas aqui, apesar delas serem covalentes apolares, a gente consegue ter substância sólida, líquida, por quê? De acordo com o tamanho delas. Então, vamos pensar. O gás natural é bem pequenininho, tá? O gás natural, ele é CH4. Então, tem um carbono só e 4 hidrogênios. Então, o gás natural é isso.
Então, é uma molécula bem pequenininha. Não tem interação entre as moléculas, então vai ser gasoso. Então, é apolar, né? Não tem interação, e é uma molécula pequena, ou seja, ela é leve, então ela vai ser gasosa. A gente tem aqui, no caso, a gasolina. A gasolina, ela já é C8, 16, 18. C8H18. Ela é C8H18. Vocês estão vendo que a quantidade de carbono da gasolina é bem maior do que do gás natural? Então, a gente tem que é uma substância apolar, só que é uma substância grande. Então, se ela é grande, ela é pesada. Então, por isso que a gasolina é líquida à temperatura ambiente. Tá? O óleo diesel, vocês já chegaram a tocar na gasolina? Então, Bia, Giovana, Isabelle, João, Lucas, Melissa, vocês já chegaram a tocar na gasolina? Não? Se vocês tiverem oportunidade, ela é meio gordurosa. Ela não é tão gordurosa, tão oleosa quanto o óleo de cozinha, mas ela é oleosa, meio gordurosa, tá? Porque ela é um composto apolar e os apolares têm essa consistência. Aí a gente tem que o óleo diesel, ele vai ter, acho que de 16 carbonos para cima. O óleo de, deixa eu ver, 32, 34. Então, tá vendo? Ó, já é uma molécula maior. Então, continua sendo líquido, só que o óleo diesel, ele é um pouco mais grosso do que a gasolina. Então, eu quero que vocês imaginem assim, as moléculas apolares. Quanto maior vai sendo a molécula, elas vão ficando o quê? Se for bem pequenininha, então ela é gasosa. Se ela é um pouquinho maior, então ela vai ficando líquida, só que ela não é tão grossa. Aí, vai aumentando a quantidade de carbonos, né, vai aumentando a molécula, ela vai ficando mais grossa, até a medida que ela fique sólida, ou seja, quanto maior a molécula, mais pesada ela é, consequentemente, a gente vai ter substâncias sólidas. Deu para entender isso daqui, gente? Falando das substâncias covalentes apolares? Em segundo D. Sim? Então tá. Então, gente, ó, isso daqui, isso que eu coloquei aqui para vocês, não é uma lei que vai ser para sempre, não. Então, a gente tem que analisar as substâncias que estão ali para gente, tá? Mas se a gente não sabe o que é, então, geralmente, os sólidos, eles são o quê? Metálicos ou iônicos. Os líquidos são os covalentes polares e os gasosos, os covalentes apolares, tá? Aí, agora, se eles derem para a gente a substância, a fórmula molecular, e a gente consegue analisar se ela vai ser sólida, líquida ou gasosa, tá? Mesmo sendo apolar. Aí, vindo para cá. A densidade também vai ser influenciada pela interação entre as moléculas, né? Eu não vou me ater muito aqui, gente, porque o tempo passa rápido e eu quero falar da atividade com vocês, tá bom? Faz assim, eu não sei se vocês já tiraram um print dessa parte aqui. Se não, tira um print que vocês vão precisar disso daqui para responder uma coisa da atividade. Tá? Então, enquanto vocês tiram um print, então, deixa eu afastar aqui. O que a gente tem aqui? O tipo de interação que acontece entre as moléculas, né? Tá aqui na coluna do lado esquerdo. E do lado direito, a gente tem as espécies que compõem essa interação. Tá? Aí, a gente tem aqui o dipolo induzido, também são as forças de London. Acontece entre quem? Vai acontecer entre molécula polar e molécula polar. O dipolo-dipolo, né?
e dipolo induzido. Aqui, ó, faz uma separação. A gente tem dois tipos aqui, ó. A gente tem o dipolo-dipolo, que é aquele permanente, e a gente tem o dipolo induzido. Então, vai acontecer entre quem? Vai acontecer entre as moléculas polares, que são esses aqui, e o induzido entre moléculas apolares. Então, quando acontece isso daqui, que tipo de substâncias, né, que tipo de substâncias formaram essa interação? As polares e as apolares. Aqui, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter o quê? Somente moléculas polares. E aqui, ligação de hidrogênio vai acontecer quando? Quando o hidrogênio estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí o íon dipolo, a gente vai ter o quê? O sal na água. Então, a gente vai ter os íons misturados numa substância polar. Então, os íons são os íons do sal e a substância polar é a água. E o íon? A gente vai ter só íons, então a gente vai ter o quê? Umas substâncias iônicas. Tá? Perguntas, dúvidas? E aí, gente, como é que tá? Oi? Gente? Vocês estão comigo ainda? Sem dúvidas? Só a Isa que não tem dúvidas? Tá? Eu acho que eu já falei com vocês a respeito disso. Não, Lucas. O experimento da gota de peixe? Não. Depois você pega o link aí e, se você tiver, aí pra gente ver. Não vi, não. Mas fiquei curiosa agora. Você tem? Então tá. Aqui, gente, ó, na página 39 da apostila, eu acho que a gente começou a fazer isso na nossa última aula, né? Se eu não estou enganada, foi essa última coisa que a gente viu. Tudo bem? Aí, a gente fez uma pergunta aqui. A 4A. Que tipo de... Porque assim, a gente está falando que a gente pegou uma moeda, e nessa moeda a gente colocou algumas gotas de água. Aí acontece alguma coisa, né? Com essas gotas de água. Ou a gente consegue colocar uma determinada quantidade de gotas de água sem a água esparramar, sem ela derramar, né? Então, que tipo de interação acontece entre as moléculas de água, né? Que tipo de força intermolecular, né? Acontece entre as moléculas de água para ficar as gotinhas juntinhas em cima da moeda? Vocês já responderam? Essa 4A aqui está na página 39 da apostila. Não? Então, vamos lá. Então, vamos responder. E o que vocês vão usar? Se baseiem nisso daqui, gente, ó. Então, vocês vão colocar que tipo de interação? Então, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse tipo. São esses daqui. Lembrando que a molécula de água, qual é a fórmula da molécula de água? É H2O? Molécula de água é H2O, né? Então, se é H2O, então vocês vão analisar aqui o tipo de interação que acontece, né? Porque é um desses quatro aqui. Aí vocês vão colocar aqui, que tipo de interação que acontece de uma molécula de água com outra molécula de água. Aí vocês vão escrever.
tá? Sem dúvidas aqui, gente? Eita. Tá, eu volto. Tá aqui. É isso que eu quero mesmo, que vocês perguntem, que vocês me peçam as coisas. A aula só acontece desse jeito. E eu bebendo água. E aí, vocês já conseguiram identificar que tipo de interação que acontece? Sim? Então tá. Ó, o João e Isabelle, o João diz que sim, a Isa acha que sim. Bia, Giovana, Lucas, Melissa. O que vocês acham? Vocês já acham que já conseguiram identificar? Sim? Então tá, beleza, gente. Legal. Então, vou voltar para lá, tá? Aí, vocês já sabem que interação que é, né? Que acontece aqui. Aí, na letra B, tá fazendo uma pergunta. Aí, eu grifei aqui a palavra qualquer, porque a palavra-chave dessa pergunta é o qualquer. Então, tá assim. Esse desafio, que é o desafio da moeda, né? De colocar as gotas de um líquido na moeda. Esse desafio pode ser possível, né, seria possível com outro líquido qualquer, ou seja, com qualquer líquido que existe? Lembrando que eu acabei de falar para vocês que existem líquidos que são apolares, e a gente está falando da atração de uma molécula com a outra, tá? Então, a gente acabou de ver que a gasolina, o óleo diesel, né, são moléculas apolares, e são líquidas. A gente tem o óleo de cozinha. Aí, se vocês estiverem na dúvida, gente, né, se é apolar, aí vocês pensam, se consegue misturar com água, misturar e misturar completamente, é polar. Se não mistura com a água, é apolar. Tá? Então, grava isso. Aí, pensando nesse universo de líquidos que tem ao nosso redor, vocês acham que dá para fazer esse experimento com qualquer líquido? Qualquer, com todo líquido que existe? Aí vocês vão responder, sim ou não. Dependendo da... sim, aí vocês vão falar por quê. Não, por quê? Nossa, Zé, mas o que você quer saber nesse porquê? O porquê é assim, vocês vão falar com relação às forças intermoleculares. Assim, as forças de atração são muito fracas, então não acontece. As forças de atração são muito fortes, então vai acontecer. Então, é isso que eu quero que vocês respondam. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. A gente não está falando das forças de interação, Lucas? Então, vamos voltar para cá de novo. Então, a gente está falando dos líquidos, né? Então, a gente tem a gasolina, o óleo diesel, né, o óleo de cozinha, são moléculas o quê? Apolares, não é? Então, que tipo de interação que vai acontecer? É uma interação desse tipo. E a gente tem, ó, que as interações, elas vão... A interação é a atração de uma molécula com a outra, tá? É a atração que uma molécula vai exercer sobre a outra. A interação, ela vai aumentando, ó, nesse sentido. A molécula de água
Todo mundo respondeu isso na molécula de água? Né? Todo mundo respondeu isso na molécula de água. Aí vocês estão vendo, ó, onde que está essa interação? Então, a atração de uma molécula de água com outra molécula de água é uma interação muito forte. Por isso que a gente consegue colocar várias gotinhas de água na moeda antes de derramar, porque tem a atração de uma molécula com a outra. Aí a gente tem os líquidos que são de moléculas apolares. A interação é o quê? Ela é fraquinha. Tá? Então, a sua justificativa, o seu porquê, vai ser justamente se consegue atrair com bastante força ou não. Tá? Aí pensa nos líquidos. Todos os líquidos, as suas moléculas, elas são atraídas com muita força, uma em direção à outra, sim ou não? Se sim, aí você coloca sim, porque as moléculas são atraídas com muita força, aí acontece da mesma forma que a água. Aí não, por quê? Por causa da atração de uma molécula com a outra. Te clareei as ideias, João? Ou eu te confundi mais? Ajudou? Então tá. Então, tudo, gente, o que a gente está fazendo aqui agora, tudo tem a ver com isso, ó, com interação. Tá? Aqui o 4B, qualquer líquido, né, consegue fazer a mesma coisa que a água na moeda? Aí vocês vão responder. Vocês já responderam ou vocês querem um tempinho? A Isa já respondeu. O Lucas também, Giovana. Aí falta a Melissa, Bia, João. João também? Aí Melissa e a Bia. Bia também? Beleza, gente. 4C. A 4C tá assim. Ai, que bom. Então, vou para 4C. Pesquise e anote em seu caderno as estruturas das moléculas CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e pH3. Quais delas estabelecem ligações de hidrogênio com a água e por quê? Então, eu vou ser bem boazinha e eu já vou escrever as estruturas aqui. Tá? Então, vocês não vão precisar pesquisar como é que são as estruturas. Eu já vou escrever aqui. Então, ó, o CO2. Vamos lembrar que tem um C e tem 2 oxigênios. Então, o C vai ficar no meio, tá? Então, o C vai ficar no meio. Aí vai ficar um O de cada lado. Carbono, ele é da família 4A, então ele faz 4 ligações, tá? 4 para 8, faltam 4, ele faz 4 ligações. O oxigênio é da família 6, então 6 para 8, faltam 2. Então, o O faz 2 ligações. Então, cada tracinho é uma ligação. Então, tá aqui. E o carbono não tem nenhum elétron que sobrou, né? Então, não tem elétrons livres. Então, essa daqui é a estrutura da nossa molécula. Então, o CO2 já está aqui, tá? Então, vocês copiem, por favor. A nossa amiguinha água. A amiguinha água tem um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, o O vai ficar no meio. Só que não vai ficar um H de cada lado, né? Lembrando da geometria molecular que a gente viu outro dia. Então, vai ficar assim. Aí vai fazer uma ligação aqui, porque o H faz uma ligação só, uma ligação aqui, porque o H faz uma ligação só,
E o oxigênio, ele é da família 6. Então, ele tem 6 elétrons no total. Usou um para fazer essa ligação, usou outro para fazer essa ligação. Então, ele usou 2. Então, tem 4 elétrons que ele não está usando, que a gente coloca aqui. Tá? Vocês podem colocar bolinhas, tá, gente? Então, aqui ele tem o quê? Ele tem elétrons livres. Então, a gente tem o quê? Tem 3 átomos, né? Só que tem elétrons livres aqui. Aí, o que a gente tem? Os elétrons que estão livres empurram os elétrons da ligação para baixo. Por isso que não fica uma linha reta, não fica linear igual o gás carbônico. Fica assim, né? Lembrando, aqui é linear, aqui é angular, tá? Tô falando lá da geometria molecular. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Se vocês tiverem, podem falar. Não? Tá. Agora vamos para o NH3. Então, a gente tem um N e 3 Hs. Então, o N vai ficar no meio. O nitrogênio, o N, ele é da família 5. Então, 5 para 8 faltam 3. Por isso que ele tem 3 hidrogênios, para fazer 3 ligações. Só que, dos 5 elétrons que ele tem, ele vai usar 3 para fazer ligação e vai sobrar 2 elétrons livres. Tá? Então, já vou colocar aqui em cima os elétrons livres que tem aqui no nitrogênio. Aí ele vai fazer uma ligação com um H, que o H só faz uma ligação, tá, gente? Outra ligação com outro H. E outra ligação com outro H. Vocês vão fazer mais bonitinho que eu. Então, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura geométrica piramidal. Eita, que esse garganta tá fogo. Então, aqui a geometria é o quê? Piramidal. Por quê? Porque o par de elétrons livres empurrou os elétrons para baixo. Tá? Professora, mas aqui não está perguntando nada sobre geometria. Aqui não, mas na atividade vai perguntar. Na atividade que vocês vão entregar. Aqui o CH4. Então, o C vai ficar no meio. Vai ficar um H de cada lado. C faz 4 ligações, tá, gente? Porque ele tem 4 elétrons na última camada. Ele fez uma ligação com cada carbono, tá? Uma ligação aqui, outra ligação aqui, e uma ligação aqui, e tem um outro carbono aqui embaixo. Tá? E é uma geometria tetraédrica aqui. O H2S. Esse daqui, ó, vai ficar exatamente igual à água, igual. Por quê? Porque o S é da mesma família do oxigênio, tá? Então, eu não vou escrever de novo. Então, vocês fazem um favor para mim. Vocês vão escrever exatamente a mesma coisa, só que no lugar do O, vocês vão colocar o S. Tá? Aí vocês façam esse favor para mim, porque senão eu vou ficar sem espaço aqui. E agora, o pH3, ele vai ser igualzinho esse daqui, só que no lugar do N, vocês vão colocar o P. Até aqui, tudo bem, gente? É em segundo D. Sim? Então, ó, eu já escrevi as estruturas, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Ó, quais delas estabelecem ligações de hidrogênio com a água? Tá? Vocês querem que eu volte lá atrás para vocês verem? Melissa, Bia, Lucas, João, Giovana. Vocês querem que eu volte lá atrás para vocês verem?
vocês fazerem a comparação? Sim? Então tá. Então, a gente já escreveu as estruturas, né? Você já tem as estruturas no caderno. Então, vou voltar lá atrás. Mas lá atrás mesmo. Ó, aqui está a nossa amiguinha água. Tá? Então, para ter ligação de hidrogênio, o H vai ter que estar ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, aqui a gente tem duas moléculas de água. Então, essa molécula do lado esquerdo, ela está interagindo com a molécula do lado direito. Ó, a atração aqui. Isso que é a interação, ó. O lado negativo da água está atraindo o lado positivo da outra molécula de água. Tá? Aí aqui, a gente tem o HF e o HF. Então, o flúor está atraindo o H dessa molécula aqui. Então, para ter interação de hidrogênio, a gente tem que ter a molécula, tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, a água, ela já faz interação de hidrogênio, beleza, porque a água é isso aqui. Tá? Então, a água faz interação com outra molécula de água, porque ela tem o oxigênio. Agora, a gente quer saber daquelas moléculas, quais delas conseguem fazer interação com a água. Ó, igual aqui. A gente tem que essa molécula aqui está fazendo interação com a água. Por quê? Porque a gente tem o H ligado a quem? A N, ó. Então, só vai poder fazer interação com a água a substância que tiver H ligado a um desses três aqui. E aí, deu para responder já? Acredita que sim? Então, vou voltar para lá, tá? Então, aí vocês responderam. Então, vamos lá. Aí eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Esse 4A, qual foi a interação? Mesmo que o colega já tenha respondido, gente, eu quero que todo mundo responda, tá? Escreve aqui no chat para mim. 4A, o que vocês responderam? Isso. Então, todo mundo acertou, né? Porque a água, ela é o quê? Hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, HO faz o quê? Ligação de hidrogênio, perfeito. A letra B. Vocês responderam sim ou não? Sim ou não? No 4B. Isso. Isso mesmo, gente, não. Né? Aí, eu não vou pedir para vocês escreverem aí, porque deve ser meio longo. Aí, eu vou falar e vocês me digam se vocês escreveram mais ou menos isso. Então, vocês escreveram não, né? Por quê? Porque a gente tem o quê? As moléculas apolares, e a interação das moléculas apolares, ela é menor, né, do que a da interação da água, né? Aí, consequentemente, a atração entre as moléculas é menor, então não vai conseguir fazer igual, né? Então, eu imagino que vocês escreveram alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Foi? Tá? Eu não vou pedir para vocês escreverem porque ficou meio longo. Mas, se vocês escreveram nesse sentido, é isso, gente. Tá? E agora no 4C. Qual ou quais dessas moléculas
consegue fazer interação de hidrogênio com a água? Ó, inclusive a própria água, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As nossas moléculas aqui. Então, aí vocês colocam aqui no chat os números das moléculas, não precisa nem colocar nome nem nada. Os números das moléculas. Quais vocês acham que faz interação de hidrogênio com a água? Colocando os números aqui no chat. Parabéns, gente linda, é isso mesmo. Tá? Então, 2 e 3. Né? Porque a gente tem hidrogênio ligado a oxigênio e hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, é isso. Tranquilo nessa parte aqui? Agora, a gente vai falar da atividade, tá, gente? Ó. Essa daqui é a primeira coisa que tem na atividade de vocês. Tá? Então, tá na apostila, na página 40. Então, pega lá. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder na própria apostila. Vocês não vão precisar copiar isso numa folha à parte. Tá? Então, coloca a data de hoje, né? Aí, vocês vão responder aqui na própria apostila. Vocês não vão precisar copiar. Eu fui relativamente boazinha esse bimestre, gente. Não foi muito má, não. O que eu vou fazer aqui agora? Quem que caiu aqui? A Bia continua. Foi o João? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no simulador. Na realidade, eu vou fechar aqui. E eu vou compartilhar a tela inteira. O João voltou. Porque eu vou entrar lá na atividade para conversar com vocês. Tá? Que é uma coisa que a Bia falou assim, professora, se você ler as questões com a gente, né, já ajuda. Então, é isso que eu vou fazer. Cadê? Opa, velho. A atividade. Então, tá aqui, tá, gente? Eu não tô vendo o chat, tá, pessoal? Aí, se tiver alguma dúvida e alguém puder ler para mim, eu agradeço. Então, vocês vão usar o simulador. Tem o QR Code aqui para vocês fazerem a leitura e conseguir direcionar para o simulador. Porque, às vezes, esse endereço não funciona, tá, gente? Com o QR Code funciona. Mas aí a gente vem para esse aqui. Deixa eu voltar para o início. Vamos reiniciar tudo. Então, é esse simulador aqui. Aí a primeira coisa, a gente tem a nossa atividade aqui, ela está dividida em duas partes. Então, a gente tem o sal e tem o açúcar. Aí aqui a quantidade de soluto, né, adicionado. Vocês vão olhar aqui, ó, mostrar valores. Aí vocês clicam aqui. Aqui é a quantidade de sal e aqui é a quantidade de açúcar. Por enquanto, a gente está com sal. Tá? Se quiser mudar para o açúcar, vocês clicam aqui. Tá? Então, aqui está 0. Ó, aí a primeira quantidade de sal que a gente precisa é 0. Tá? Aí, a gente pega e vai fazer o quê? Vai pegar o dispositivo aqui e vai colocar dentro da água. Vocês vão analisar aqui se a lâmpada acende ou não. Por quê? Porque vocês vão escrever aqui, ó. Né? Então, a lâmpada acendeu,
não, acendeu um pouco, acendeu muito, vocês vão escrever aqui, tá? Então, aí vocês viram o quê? Que a lâmpada não acendeu. Zélia, como é que eu vou saber se a lâmpada acendeu? Ó, observa aqui que eu vou começar a tacar sal, ó. Olha na lâmpada. Parece que está crescendo uns cabelinhos. Então, esses cabelinhos amarelinhos aí é a simulação da lâmpada acendendo, da luz. Tá? Então, não tem cabelinho nenhum, então não acendeu. Deixa eu voltar aqui para o chat. Então, tá dando para entender o que para vocês escreverem ali na primeira parte? Você já pode até responder, né? Pelo menos do zero, eu acho que dá, né? Então, vou voltar para cá. Aí vocês têm a parte macroscópica, né? Porque tá aqui, ó. A macro vocês viram, né? Vocês vão colocar se acendeu ou não a lâmpada. A parte microscópica, aí tá falando o quê? Comportamento dos íons ou moléculas. Então, no primeiro, nesse daqui, eu coloquei alguma coisa, porque aqui esse azulzinho é a água, tá? Então, nesse primeiro, eu coloquei, deixa eu ver. Ah, eu mando sim, Bia, deixa eu já mandar agora. Quer que mande no grupo da sala? Tá, mandei lá no grupo, tá bom? Então, aí aqui, gente, só tem moléculas de água. Aí vamos ver aqui no microscópico. Opa, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui era do que eu estava dando aula para o segundo C agora há pouco. Então, ó, só tem água, tá? Aí, se eu colocar o sal, aí vocês estão vendo que os íons estão se misturando na água, tá? Só que nessa primeira linha eu não tenho nada de sal na água, nada, né? Então, aqui, comportamento dos íons ou moléculas. Aí vocês vão dizer aqui, a gente só tem o quê? Só tem moléculas de água. Não tem um comportamento. Pode dizer o quê? As moléculas de água, elas estão unidas, estão líquidas. Né? Qual o comportamento das moléculas que a gente tem? A gente tem água no estado líquido. É o comportamento que a gente está vendo. Não é? Ô, professora, a gente consegue ver o quanto de sal a gente está colocando? Consegue, Bia. Ó, deixa eu voltar aqui para o macro, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá, achei. Achou? Aí, ó, e agora, na segunda linha, a gente tem que ir bem devagarinho, porque isso aqui, ó, é 0,04. Então, ó, a gente vai dar um pouquinho de trabalho. A gente vai, ó, eita, já coloquei demais. Ó, já foi para 0,03. Então, vou ter que ir bem devagarinho. Opa, já fui, ó. Vou ter que remover o sal. Devagarinho. Vamos, devagarinho. Tá trabalho, né, gente? Opa, foi. Então, chegou aqui no 0,04. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Ficou uns cabelinhos. Tá? Aí vocês vão escrever aqui. Se ela não acendeu, se ela acendeu pouco ou se ela acendeu muito. Aí aqui na parte microscópica, né? O comportamento dos íons ou moléculas. Aí a gente vem aqui, ó, microscópico. Por enquanto aqui não tem sal nenhum,
Mas, ó, eu quero que vocês prestem atenção no sal saindo do saleiro e depois quando ele entra na água, tá? Ó. Então, o que que vocês estão vendo aqui, agora na água, gente? Qual é o comportamento dos íons aqui? Podem falar. Eles estão se movimentando. Isso, eles estão livres, estão se movimentando, né? Então, aí vocês têm eles se movimentando aqui. Se vocês quiserem ver melhor, deixa eu tirar aqui. Aí. Então, aqui a gente tem o sal e aqui a gente tem o açúcar e aqui a gente tem as moléculas de água. Ó, aí eu vou pegar aqui o sal, aí eu vou colocar na água. Olha o que vai acontecer. Ó, se separaram, porque as moléculas de água envolvem, né, cada íon. Ó, aí eles ficam se movimentando. Tá? Aí o que que vocês têm? Vocês têm o sal dissolvido na água e os íons estão separados, né? Se movimenta, mas os íons se separaram, tá? Aí vamos voltar para cá. Então, a gente tem aqui comportamento dos íons e moléculas. Então, no caso dos íons, o que que aconteceu com os íons? Aí a Bia falou, estão se movimentando. Mas, além de estarem se movimentando, o que que os íons fizeram? Eles se separaram. Tá? Então, eles ficaram livres, eles se separaram. Agora eu vou voltar lá na frente e vou fazer a mesma coisa com o açúcar, tá? Ó, vou mudar aqui. Agora é açúcar. Aí eu clico aqui no mostrar valores. E agora vejo aqui, ó, tá 0. Aí de novo. Aí vem aqui. Aí 0, aí vai responder. Tá? Aí aqui essa resposta aqui é igual a de cima, né? Porque a condição é a mesma. Tá bom? Aí aqui a gente vai fazer 0,04, mas com quem? Com açúcar. Eita. Ó, tá aqui a quantidade de açúcar, aqui tá lá. Ó, apareceu alguma coisa aqui na lâmpada? Não, né? Então, o açúcar, gente, é um composto molecular, tá? Então, vamos ver macroscopicamente falando isso. Macro não, micro, perdão. Ó, vou tirar o sal. Vou colocar o açúcar aqui. Então, vocês vão ver, é que assim, vai cair os grãos de açúcar na água. E vocês sabem que o açúcar consegue se dissolver na água, né? A gente consegue colocar o açúcar, mexer, 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 e ele desaparece completamente. Então, vamos colocar. Então, ó, tá grandão, ó, vai separar. Só que a gente tem que separou, por quê? Porque a gente tinha um grão muito grande de açúcar, e nesse grão tinha 3 moléculas. Então, as moléculas se separaram. Mas a gente não tem que os átomos da molécula de açúcar formaram íons. Então, a gente tem aqui o quê? Somente as moléculas de açúcar dissolvidas na água. Tá? A gente não tem íons livres, como a Isabelle colocou. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Hein, pessoal? Você falou que não, João? Não tá dando para entender? Então, vamos voltar. Então, vamos tirar aqui. E vamos vir para cá. Então, ó, aqui são só moléculas de água.
A molécula de água, ela é polar, ela tem que o oxigênio é negativo e os átomos de hidrogênio é o lado positivo da água. Então, a água é uma molécula polar. A gente tem que polar se mistura com polar, tá? Mas, no caso dos compostos iônicos, não é só uma mistura. Ó, antes de colocar, você tá vendo que as bolinhas, elas estão juntinhas? O Na tá junto do Cl, e o Cl tá junto do Na, né? O positivo atraindo o negativo. Então, tá aqui. Vou colocar dentro da água. O que a água vai fazer? A água separou os íons do sal. Então, eu não tenho mais o NaCl. Eu tenho íons Na separados, livres, e eu tenho íons Cl livres misturados na água. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho íons livres na minha água, como descreveu a Isabelle. Tá? Por quê? Porque a água tem a capacidade de envolver cada íon. Então, a gente, ó, se você olhar aqui, o Na, ele está rodeado de moléculas de água. E o lado negativo da molécula de água que está rodeando aqui o Na. Aí, se você olhar aqui no Cl, ele também está rodeado por moléculas de água, ele está rodeado pelo quê? Pelo lado branquinho, pelo lado positivo. Tá? Então, a água tem a capacidade de pegar e separar os íons do sal, dos compostos iônicos. Aí, se a gente voltar para cá, aí você tem aqui íons livres. Então, comportamento dos íons. Então, os íons estão livres, estão sendo rodeados por moléculas de água. Ah, tá. Agora, para você entender a diferença, agora vamos para o açúcar. Então, é assim, o açúcar, ele é um composto molecular, só que ele é polar. Então, vai conseguir se misturar na água. Por isso que o açúcar consegue misturar na água. Mas aqui, João, ó, do lado direito você tem C12H22O11 e do lado esquerdo C12H22O11. Então, a gente aqui tem duas moléculas de açúcar. Então, elas estão juntinhas formando o grãozinho de açúcar que a gente consegue ver. Tá? Aí, a gente vai jogar na água. Então, o que a água está fazendo? Ela está separando os grãos, né, em pedacinhos menores. O que são esses pedacinhos menores? É a molécula de açúcar. Então, a água não tem a capacidade de pegar a molécula de açúcar e quebrar ela em coisas menores, igual ela fez com o sal. Ela só tem capacidade de envolver cada molécula de açúcar para dissolvê-la na água. Então, aqui, a gente não tem que a água quebrou a molécula, só separou uma molécula da outra. Então, a gente tinha duas moléculas de açúcar no nosso grãozinho e a água dissolveu esse açúcar fazendo o quê? Separando os grãos. Agora ficou mais fácil? Deu para entender do açúcar? Deu? Então tá. Aí vocês vão fazer isso, né? Então aqui, qual foi o comportamento aqui? No caso, as moléculas de água separaram as moléculas de açúcar, né? Aí vocês vão colocar aqui essa observação de vocês. Então, quando tem íons, acende a lâmpada, quando não tem... Aí vocês vão colocar, vão escrever aqui qual foi a observação de vocês no experimento, tá? Aí vocês vão fazer um por um, nesses valores aqui, e responder. Esse daqui, gente, ó, esse... Aí eu já fechei o... Ah, não tem problema. Não tem problema que eu já pego... Opa.
Então, vocês vão usar isso aqui para responder essa parte aqui. Tá? Então, aqui, ó. Quais são as forças intermoleculares que existem e quais são suas interações? Então, vocês têm esse tipo de força, tá? E as interações. São as espécies que interagem. Então, vocês vão responder usando esse quadro aqui, nessa questão. Beleza? Tá. Aqui, vocês vão ver cada substância, então, o HCl, o H2S, o HI, CS2, HF, NH3, vocês vão colocar as substâncias aqui e vão escrever se elas são polares ou apolares. Né? Vocês vão escrever aqui e depois, na frente delas também, vocês vão colocar que interação, né, essas moléculas vão ter. Então, se eu tenho HCl, eu tenho um recipiente cheio de HCl, que interação as moléculas de HCl vão ter com outra molécula de HCl? Tá? Então, vocês vão ver essas moléculas aqui, que tipo de interação, né? Se é dipolo, dipolo induzido, força de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, vocês vão analisar essas moléculas. Primeiro, vocês vão falar se elas são polares ou apolares, e depois, o tipo de interação. Beleza? Vamos para essa aqui. Essa terceira, eu acho que não tem na apostila, não lembro, gente. Nem a segunda, nem a terceira, não lembro se tem na apostila. Mas essa quarta tem, tá? Essa quarta tá na apostila, tá na parte desafio. Eu não lembro a página, mas vocês vão encontrar, tá? Então, essa quarta dá para vocês fazerem na apostila. Então, a primeira e a quarta dá para fazer na apostila, não precisa copiar, só responder na apostila. Então, o que vocês vão fazer? Ó, essa linha corresponde a esse primeiro quadrante. Ó, segunda é esse segundo quadrante, a terceira linha é esse terceiro, e essa quarta linha é esse quarto quadrante, tá? Aí a gente tem, primeira molécula é essa, aí vocês vão responder aqui. Segunda molécula é essa daqui, vão responder aqui. Aí vocês vão colocar aqui. Essa primeira molécula, ela é polar ou apolar? Essa segunda molécula é polar ou apolar? Aí, a interação entre essas duas partículas, que tipo de interação que é? Vocês vão colocar. Aí a justificativa. Ah, é apolar, porque os átomos são iguais. Ah, é polar, porque os átomos são diferentes. Tá? Então, vocês vão analisar cada quadrante, vão responder aqui o tipo de molécula que tem, a interação que acontece entre as duas e a justificativa. E aí, gente? Fui muito mais esse bimestre ou eu fui mais boazinha? E aí, gente linda? Foi mais legal? Então, é isso para fazer no quarto. O quinto tem a ver com o quê? Com geometria molecular. Então, vocês vão ver essas substâncias aqui, que tipo de geometria que elas vão ter. Aí vocês vão relacionar as duas colunas. Vocês querem que eu relembre para vocês um pouquinho de geometria molecular? Então, tá. Então, deixa eu pegar aqui.
simulador, vamos lá para a parte de geometria. Então, aqui a gente tem os modelos. Aí tá aqui. Então, a gente tem aqui geometria molecular. Qual é a geometria aqui? Linear. Linear, ó, porque tá uma linha reta. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. A gente tem 3 átomos nessa molécula. Tá? Deixa eu voltar numa coisa aqui para mostrar para vocês. Aí que tá começando os ombros. Então, não sei se vocês anotaram no caderno de vocês o tipo de geometria que a gente tem, ó. A gente tem linear, trigonal plana, tetraédrica, piramidal e angular. Eu pedi para vocês anotarem no caderno essas geometrias. Pediu. Aí, fora isso, a gente... Eita, João. Cadê caderno, João? Aí, vamos lá. Aí, linear. Quando que é linear? A gente tem duas possibilidades para linear, tá? Quando a gente tem uma substância que tem 2 átomos apenas, é sempre linear. Eita, Zélia, como assim? Se eu tenho... Deixa eu escrever aqui, vai. Vou escrever aqui em cima, depois eu apago, tá? Eu tenho aqui H2. Então, aqui tem 2 átomos. Tem 2 átomos de H. Então, é H... Eita, esse mouse tá uma beleza. É H, tracinho, H. Mas não precisa ser o H, não. Pode ser qualquer outro elemento. Se eu tenho 2 átomos, então, H2, O2, N2, se eu tenho 2 átomos, vai ser sempre linear. Por quê? É um átomo na frente do outro, e aqui faz o quê? Faz uma linha reta. Tá? Então, 2 átomos vai ser sempre linear. Aí você vai estar pensando, a Zélia tá doida, porque aqui o CO2, ele não tem 2 átomos e é linear. Então, vamos lá. Quando a gente tem 3 átomos, vai ser linear quando o elemento do meio, o elemento central, ele não tem elétrons livres, ó. Ele não tem elétrons sem estar usando. Então, aqui, tá vendo que não tem bolinhas no meio? Então, aqui é o quê? Linear. Eu vou voltar para o simulador. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 3 átomos, formou uma linha reta, porque o elemento do meio não tem elétrons livres que ele não está usando. Então, eu vou colocar agora o par solitário. Coloquei. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 3 átomos, e aqui em cima tem o elemento central tem um par de elétrons que ele não está usando. Então, a gente não tem mais uma linha reta, a gente tem uma estrutura angular. Tá? Então, vamos lá. Linear. A gente vai ter 2 átomos, ou 3 átomos, e o elemento central não tem elétrons livres. Então, linear. Então, aí a gente tem angular. Angular a gente tem 1, 2, 3, tem 3 átomos, só que o elemento do meio, ele tem elétrons livres, ó. Então, a nossa amiguinha água é angular, igual o nosso exemplo aqui. Então, esse par de elétrons livres está empurrando aqui a ligação para baixo e formou um ângulo.
aqui angular. Aí a gente já viu a linear e já viu a angular. Agora a gente vai ver trigonal plana. Aí quantos átomos a gente tem na trigonal plana? A gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 átomos na trigonal plana, tá? E o elemento central não tem elétrons livres, ó. Tá? Então aqui ficou o quê? Ficou um triângulo, ó. Tá? Então ficou um triângulo. Então é trigonal plana porque formou um triângulo. Então a trigonal plana tem 1, 2, 3, 4 e não sobrou elétrons livres. Tá? Vamos para tetraédrica. Tetra significa 4. 4 o quê? 4 lados. Tá? Então, a tetraédrica, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos. A gente tem 5 átomos na tetraédrica e o elemento central não tem elétrons livres. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Faz de conta que aqui onde estão os meus dedos, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó. Faz de conta, gente, que onde estão os meus dedos aqui é o carbono, e aqui é um hidrogênio, aqui é outro hidrogênio, essa caneta aqui é outra, aqui é outra. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a parte aqui de baixo, que é um lado da minha estrutura. A gente vai ter um outro lado aqui, outro lado. A gente vai ter 4 lados no total se a gente juntasse os pontos aqui. Tá? Então, no caso da tetraédrica. Fica feio, né? Então, aí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos que tá aqui no meio, né? Então, o quinto está aqui no meio. Aí a gente vai ter uma estrutura tetraédrica, com 4 lados. Tá? Então, a tetraédrica tem o quê? Tem 5 átomos no total e o elemento do meio não tem elétrons livres. Piramidal. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 átomos no total. Ó, igual esse daqui, tem 4 átomos no total. Só que esse daqui não tem elétrons livres no meio. E esse tem, ó. As bolinhas aqui são os elétrons livres. Então, vai ser o quê? Vai formar uma pirâmide. Deixa eu colocar... Deixa eu ver. Então tá, João, só tô terminando aqui. Ó, no caso da água angular... Então, antes de... Ah, o João já saiu. O João é 19, né, gente? Aí, vamos para cá. A gente vai pegar aqui, ó, o NH3, ó. Tá vendo, ó? A gente tem 3 bolinhas cinzas e uma bolinha azul. E aqui em cima é o par de elétrons livres. Aí forma uma... Vocês têm que ter bastante imaginação, tá? Vai formar uma pirâmide. Tá bom? Então, são essas daqui que a gente tem. E aí? Vocês têm essas anotações no caderno, né? Que é piramidal, linear, angular, trigonal. Aí vocês vão olhar aqui qual é a geometria
e assinalar, assinalar não, né? Vocês vão relacionar as colunas. Alguma pergunta, meninas e Lucas? Meninas e menino? De boa? Então tá. Então hoje eu vou ser relativamente boazinha. Então, coloque o número de chamada aqui no chat, gente. Coloca o do João também, né, que ele acabou de sair. Por favor. E assim, aí, qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Vocês podem perguntar. O do João é 19. Tá bom? Aí vocês podem me perguntar. Então, gente, por hoje é só. Aí, na semana que vem, eu começo com matéria nova, tá? Não vou começar agora não, para não deixar vocês mais doidinhos, porque eu sei que a matéria não é a coisa mais fácil do mundo. Tá bom? Então, beijo para vocês. Espero que vocês estejam aprendendo, estejam entendendo, gente. Tá?